Muito bem, vamos começar pelo começo. Afinal, por que o Estado precisa se organizar de forma tão complexa? Por que ele não pode ser, sei lá, uma coisa só, um bloco único e simples? A resposta é que, para funcionar, ele precisa de uma estrutura bem pensada. A questão central é essa aí. Vamos imaginar o Estado como um corpo humano. Existe o cérebro, que é o governo, tomando as decisões, definindo os planos, mas também existem os braços e as pernas, que são quem de fato executa essas ordens no dia a dia. A organização administrativa é justamente o sistema nervoso que conecta a decisão à ação. É a ponte entre a vontade política e a realidade de todo mundo. E aqui, olha, temos uma distinção que é crucial. O governo é quem define o que será feito, as grandes metas, as políticas. Já a administração pública é o como isso será feito. É a máquina, o conjunto de ferramentas que o Estado usa para colocar tudo em prática. E essa máquina é montada com duas pecinhas básicas, as entidades e os órgãos. Para a gente entender bem a diferença, a analogia é ótima. Pense numa entidade como uma pessoa, completa. Ela tem seu próprio CPF, que é a personalidade jurídica, ela tem nome, patrimônio, pode assinar contratos. Agora, um órgão é como se fosse um departamento dentro de uma empresa, ou um braço dessa pessoa. O braço age, claro, mas a responsabilidade legal pelo que ele faz é sempre da pessoa, ou seja, da entidade. Ok. Então o Estado tem essas duas peças para montar sua estrutura, entidades e órgãos. Mas como ele organiza isso? Bom, ele usa duas estratégias principais para distribuir o trabalho e garantir que nada fique concentrado num lugar só. Vamos ver a diferença fundamental entre elas. A primeira estratégia é a desconcentração. A palavra-chave aqui, pessoal, é interna. É como uma grande empresa que cria seus vários departamentos. A União, por exemplo, que é uma única pessoa jurídica, cria divisões internas para cuidar de áreas específicas, os ministérios. Todos eles estão subordinados à mesma chefia, que é a presidência. Existe uma hierarquia bem clara. Já a segunda estratégia é a descentralização. Se a primeira era criar departamentos internos, essa aqui é como criar uma empresa totalmente nova para cuidar de uma tarefa. O Estado pega um serviço e o transfere para uma nova pessoa jurídica, uma entidade separada com vida própria. É por isso que aqui não existe hierarquia. O que existe é um vínculo, um controle, uma supervisão para garantir que o objetivo original está sendo cumprido, ok? E esse quadro aqui, ele é a chave para nunca mais confundir os dois conceitos. De um lado, desconcentração, tudo acontece dentro da mesma casa, criando órgãos que seguem uma hierarquia. Do outro lado, descentralização, cria-se um vizinho, uma nova entidade, que é ligada por um vínculo de supervisão. Entender bem essa tabela resolve grande parte do quebra-cabeça da organização administrativa. Certo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos ver o que elas constroem. Essas duas técnicas, a desconcentração e a descentralização, dão origem às duas grandes estruturas da nossa administração pública. Então, quando o Estado usa a desconcentração, ou seja, quando ele distribui as tarefas internamente, criando seus próprios departamentos, ele está formando o que a gente chama de administração direta. Esse é o coração do Estado. É a Presidência da República, são os ministérios, as secretarias estaduais e municipais, são os órgãos que são a própria pessoa do Estado em ação, agindo em nome da União, dos estados ou dos municípios. E por outro lado, quando o Estado usa a técnica da descentralização, isto é, quando ele cria uma entidade novinha com CPF próprio para cuidar de alguma tarefa específica, aí ele está criando a administração indireta. Pense nela como uma constelação de satélites que giram ao redor do núcleo do Estado. São entidades especialistas, como agências reguladoras, empresas estatais, cada uma com uma missão específica, atuando com mais autonomia, mas sempre ligadas àquele núcleo que as criou. Então, quem são exatamente essas entidades que formam a administração indireta? Vamos dar nome a elas e conhecer as quatro principais. Aqui estão as quatro principais. Temos as autarquias, como o INSS, que executam serviços bem típicos do Estado. As fundações públicas, como a FUNAI, geralmente focadas em áreas sociais. As empresas públicas, como os Correios, cujo capital é 100% público. E, por fim, as sociedades de economia mista, como a Petrobras, que, como o nome já diz, misturam capital público e privado. Vamos focar um pouquinho na autarquia, que é o exemplo mais clássico. Essa definição que está na tela é perfeita. É a personificação de um serviço. Pense bem nisso. O Estado pega uma de suas obrigações mais importantes, como a Previdência Social, e literalmente dá a ela um corpo, uma identidade jurídica própria, que no caso é o INSS.
O grande objetivo por trás disso é dar mais autonomia e agilidade para que esse serviço funcione da melhor forma possível. E para finalizar, vamos ver a certidão de nascimento. Como é que essas entidades são criadas? Não é uma decisão simples, não. O processo é bem formal e segue regras constitucionais muito claras. Basicamente, existem 2 caminhos legais. A diferença é sutil, mas muito importante. Para as entidades de direito público, como as autarquias, a lei é a própria certidão de nascimento. Quando a lei entra em vigor, a entidade nasce junto. Já para as de direito privado, tipo as empresas públicas, a lei funciona mais como uma autorização. Ela permite a criação, mas o nascimento de fato só acontece depois, com registro dos documentos na junta comercial, do mesmo jeito que qualquer outra empresa. E aqui tem uma regra de ouro, o princípio da simetria. De forma bem simples, o jeito de desfazer tem que ser o mesmo jeito de fazer. Se uma autarquia precisou de uma lei específica para ser criada, ela só poderá ser extinta por outra lei específica. A mesma porta que se usa para entrar é a que se usa para sair. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Na teoria, toda essa engrenagem complexa foi pensada para gerar eficiência. A ideia é ter especialistas focados em cada missão. Mas no mundo real, será que funciona? Às vezes, essa estrutura pode acabar gerando o efeito contrário, criando mais burocracia. A grande questão que fica no ar é: como encontrar o equilíbrio perfeito entre a especialização e a agilidade que o serviço público tanto precisa?